falar de doença, gente, vamos falar de prevenção também. Você vai descobrir qual é a doença que pode sim aumentar o risco, né, de AVC. E a doutora Bruna, que está aqui com a gente hoje, que vai comentar pra gente sobre a doença, né, doutora? Isso mesmo. Primeiro, parabéns, ontem foi seu aniversário. Obrigada! Eu tava brincando, mais uma piscianja aqui no estúdio. Só tem piscianas aqui, gente, bom demais. E olha, doutora, quando a gente fala da doença, deixa eu até pegar minha colinha aqui, doença carotídea, é assim que fala. Isso. E ela pode aumentar o risco de AVC. Explica pra gente o que é a doença carotídea e por que ela pode aumentar o risco de AVC. Então, vamos lá. A doença doença de aterosclerose das carótidas é quando tem a formação de uma placa de gordura, né, que a gente até já comentou em outros dias aqui, que o aumento do colesterol no sangue devido ao tabagismo, a diabetes, a pressão alta e a alimentos ricos em gorduras, a ingestão desses alimentos, ele forma placas de gordura dentro das artérias. Quando ele forma essa placa de gordura, ela tem predileção por esse sítio, que são as artérias carótidas, elas servem para irrigar o cérebro, né? Então, para mandar sangue para o cérebro. Então, quando essas artérias, elas entopem, formam placas de gordura nessa região, essas placas, elas podem se soltar e aí originar um AVC, que é entupir um vasinho mais lá de dentro do cérebro. E aí gera o que a gente chama de AVC, que é o acidente vascular cerebral. Né? Que é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. Isso. Essa aqui é a estenose de carótida, né? Que o que acontece? É a formação da placa de gordura, que é a formação, e aí ocorre um estreitamento dessa artéria, que é a carótida. E aí, quando o sangue passa ali, ele passa mais lentificado. Então, pode ocorrer até obstrução total, né? Ou essa plaquinha, ela soltar um pedacinho e aí ir para uma artéria menor dentro do cérebro e acabar gerando o AVC. Entendi. E do jeito que está aqui na foto, por exemplo, doutora, aquela camadinha de gordura ali, isso é a longo prazo? Quanto tempo demora para chegar naquele estado que está ali? Não, isso é a longo prazo, não é assim do dia para a noite, né? A gente são pacientes que geralmente têm fatores de risco associados, né? Tem pai ou mãe que já infartaram com menos de 60 ou 65 anos, né? Tem história de AVCs ou acidentes vasculares na família, né? Tem, às vezes, outras doenças, são tabagistas, tem o colesterol alterado, são pessoas sedentárias, pessoas que ingerem uma grande quantidade de gordura na alimentação, não tem aqueles hábitos tão saudáveis. Geralmente é esse perfil de paciente, o paciente diabético também. E aí, ao longo da vida, ocorre essa formação de aterosclerose que vai progredindo até chegar nessa imagem que a gente fala que é um estreitamento significativo, gerando uma estenose. Perfeito. Aí eu queria perguntar o seguinte, né? A gente vê aí cada vez mais a nossa geração até que está chegando agora, a gente vive aí numa era de fast food, de má alimentação, de falta de exercício e tudo mais. A senhora acredita que isso, daqui a um tempo, a longo prazo mesmo, lá na frente, essa geração vai colher aí sérias consequências em relação até o que a gente está falando hoje? Com certeza, né? Abusar dos maus hábitos de vida. Enquanto você é jovem, a gente vê que essa população realmente colhe os frutos no futuro, né? Então, a gente já tem isso até conversando com os pacientes no consultório. A gente pega um paciente de 60, 70 anos que aparece com uma doença dessa, a gente pergunta, é um paciente que não se alimentou bem, é um paciente sedentário, na grande maioria das vezes é um paciente que fumou, né? Então, realmente, essas são o que a gente chama de doenças silenciosas, que os pacientes não sentem sintomas nenhum, né? Aquele paciente que tem o diabetes não controla, né? Fala, eu no diabetes não sinto nada. Então, ele tem essas doenças silenciosas que, com certeza, no futuro, elas vão acabar colhendo, né, esses frutos que seriam coisas catastróficas, né? Que são infartos, AVCs, dentre outras complicações. Verdade. A gente até falou recentemente no programa, a gente fez uma matéria falando justamente isso, que aumentou o número de AVC em jovens, né? Então, cada vez mais jovens estão tendo AVC. E o nosso bate-papo está só começando, tem muito o que falar ainda, né? A gente vai falar de prevenção, tem como prevenir, né, doutora? Tem como prevenir, falar de prevenção, vamos falar também aí de tratamento e muito mais. Aproveita o intervalo para mandar a sua dúvida aqui pra gente, tá bom?
Volta aqui no Band Mulher com a doutora Bruna Schmelzer, que está falando aqui, né, sobre doença carotídea e também da prevenção de AVC, né? Você cuidando de uma doença, consequentemente você cuida da outra também para não acontecer, né, doutora? Com certeza. Então vamos falar um pouquinho de prevenção. Como que a gente consegue, de repente, prevenir um AVC, prevenir também essa doença e tudo mais? Além dos hábitos que a gente comentou um pouquinho, né, no bloco anterior, de repente uma consulta, né, de rotina, o que a gente pode estar fazendo? Então, o paciente, primeiro ele tem que procurar um médico, né, para saber se ele se encaixa num perfil que a gente fala que a gente tem que fazer o rastreio. O rastreio se trata de exames específicos voltados para esse perfil de paciente, onde a gente vai ver história familiar, história mórbida pregressa, que é a história da vida dele, história de doenças prévias que ele teve e ver se ele tem que fazer, a gente tem que fazer uma prevenção primária ou secundária no caso dele. Importante a gente fazer um exame de imagem para diagnosticar. Quando para a doença carotídea, a gente consegue fazer um ultrassom Doppler, que é um exame não é invasivo, que a gente fala, não causa mal nenhum para o paciente, não causa dor, não é usado contraste, nada. Um exame super simples e também, assim, não é de custo elevado para fazer. Então a gente faz e a gente descobre se esse paciente, nesse exame é muito importante, que nesse exame ele pode ver se o paciente já tem placa de gordura, né? Que não só o fato do paciente ter uma placa de gordura na carótida, ele não só aumenta o risco de AVC, mas como aumenta o risco também de infarto. Então, essas duas doenças têm associação. Então, ele consegue fazer esse exame de ultrassom Doppler e, às vezes, não tem uma placa propriamente formada. Mas a gente tem valores que a gente usa nesse exame que consegue categorizar esse paciente em determinados grupos que falam, você tem uma chance aumentada na população em geral, pela sua idade, pelo seu sexo, pela sua etnia, de desenvolver ou não um acidente vascular encefálico, né? E aí, então, a gente sempre, com uma boa consulta, com um bom exame de rastreio, a gente consegue estar prevenindo, né, e orientando o paciente como dar o próximo passo. Como a gente falou assim, que é mais a longo prazo, então acomete mais idosos, uma certa faixa etária. A gente falou do AVC em jovens, né, mas no caso aqui da doença carotídea atinge aí uma faixa etária específica. Mulheres, homens ou não tem nada a ver? Sim, é mais idosos, né, pacientes acima de 60 anos, né. A gente vê que acaba sendo mais comum em homens, por homens ter uma doença aterosclerótica mais desenvolvida, né, mas por N motivos, mas acomete bem mais em idosos. Tanto que esse exame de rastreio de carótida, ele é indicado na população em geral, acima de 60 anos, sendo que ela tem algum fator de risco associado. Ou ela tem um familiar que sofreu um infarto com menos de 65 anos, ou ela tem um exame de colesterol alterado, ou ela é diabética, ou ela fumou durante algum tempo da vida dela, então já seria indicado a gente fazer esse exame de rastreio. Outra coisa importante também nas mulheres especificamente é um aumento do risco cardiovascular na mulher é quando ela entra na menopausa. Então as mulheres também, às vezes é necessário fazer esse exame de rastreio quando ela está adentrando na menopausa e apresenta algum outro fator de risco associado. Eu falo, né, que a gente já sofre com tantas coisas, questões hormonais, ainda tem a menopausa ainda, né? Mais uma coisa. E quando a gente fala de tratamento, tem até outras imagens aqui para o pessoal de casa entender melhor. O que significa isso, doutora? Isso. Então, falando um pouquinho de tratamento, a gente vai, antes de falar dessa imagem, eu vou deixar uma coisa para os telespectadores assim bem orientado. O tratamento, ele tem um tratamento clínico, né? Que é o que a gente fala de tratamento clínico, que é um tratamento medicamentoso. Então, não é todo paciente com a doença diagnosticada com aterosclerose que tem que fazer uma cirurgia, que tem que fazer um procedimento. É reversível. Então, não é que ela é reversível, a gente consegue estabilizar. Entendi. A gente consegue, muitas vezes, ela não é reversível, essa placa, mas a gente estabiliza e estabilizando a gente evita as complicações que ela pode causar. Então, a gente tem segmento. Então, não é todo paciente que às vezes fez um exame de ultrassom, viu, tem que ir para cirurgia, né? Que às vezes alguém escuta e fala, tem que operar, e o médico tem que operar, já tem medo também. Né? Então a gente tem o tratamento clínico, que a grande maioria dos pacientes se encaixam nesse tratamento clínico. Para pacientes que têm alguns números específicos de estenose, que têm casos mais avançados, a gente tem duas opções de tratamento, que é a opção do tratamento cirúrgico, quando indicado, que ela nada mais é do que você fazer uma incisão no pescoço do paciente, uma cirurgia, e você ressecar e tirar essa placa.
e aí você fecha novamente essa artéria sem essa placa de gordura, né? Isso é uma das opções. E a outra opção, a gente pode passar para a próxima imagem. Ah, tá. Próxima imagem para a gente ver. Aqui no quadro? Isso, que é a colocação de um stent, que é por forma de um catéter, né? Que é como se faz no coração. Você faz uma punção pela virilha do paciente, você vai navegando por dentro das artérias e aí, em vez de fazer um corte, você coloca uma molinha e essa autoexpansiva, que a gente fala que ela se expande e ela acaba esmagando essa placa na lateral. Olha. E aí acaba retornando fluxos de sangue novamente. Então né? dá para rastrear, assim, quais partes do corpo tem essas plaquinhas? Tem, a gente consegue rastrear. É que a gente se sabe que a aterosclerose, que é a formação de placa de gorduras, ela tem uma predileção por alguns sítios. Então, o primeiro, com certeza, é o coração. Por isso que a doença... Já vai direto no ponto. Por isso que é o coração. A carótida é um sítio bem comum, né? Um dos segundos lugares mais comuns. Então, a gente sempre rastreia nos pacientes de alto risco, coração e carótida. Perfeito. Né? E aí, de acordo com os sintomas que o paciente vem apresentando, a gente começa a investigar outros lugares. Perfeito. Olha, já estão chegando várias perguntinhas aqui, doutora, sobre o nosso tema, mas antes, estão até falando aqui de má alimentação, falta de prática de esporte, pessoas fumantes, várias perguntinhas chegando, já eu continuo aqui. Olha que interessante esse depoimento, doutora, eu estava lendo aqui, enquanto isso, olha só. Boa tarde, meu filho teve um AVC, está fazendo exames no hospital, creio que nada é por acaso, estava com muitas dúvidas pela idade dele, ele tem 43 anos e essa reportagem veio na hora certa. A Maria Bagli, ela não deixou a cidade e ela tá falando, ele se alimenta mal, não pratica esporte e é fumante. Então olha quantos fatores, né? 43 anos, jovem, né? Jovem. Aí fumante, enfim, todos esses fatores, tá no hospital fazendo exame. Então a gente bate muito nessa tecla da prevenção, né, doutora? Isso, com certeza. Tem que ter, não tem jeito. E também achei interessante aqui uma pergunta, vamos ver se a gente consegue ajudar o telespectador. Ele tá falando que a família dele tem uma síndrome, chama síndrome de Marfan. Ele tem problema de coração, toda a família tem problema no coração. E ele tá dizendo que um dos riscos que o doutor falou foi justamente o acúmulo de placas de gordura. Ele tem que tomar cuidado quanto a isso. Ele quer saber se por conta dele ter essa síndrome aí, síndrome de Marfan, se ele pode desenvolver essa doença que a gente está falando hoje. Pode sim, né? Porque, na verdade, a síndrome de Marfan, ela não está só associada, ela está associada a uma dilatação das artérias, porque ela é uma deficiência do colágeno, né, de um dos tipos do colágeno, então na formação dos vasos sanguíneos de todo o corpo. Então por isso que ele vai ter problema de coração, ele tem alteração dos ossos, tem alteração dos músculos, né? Olha. Então tem alteração de várias outras artérias, né? As principais artérias que geralmente dá alteração são artérias de maiores calibres. Então, ele acaba dilatando a aorta, que são artérias que saem do coração, que são aqueles tubos principais. Perfeito. Mas como ocorre essa dilatação, o sangue acaba correndo de maneira mais turbulenta, porque os vasos sanguíneos, eles são canos extremamente perfeitos quando a gente nasce. E aí, onde ocorre mais essa formação de placas são nas bifurcações. Entendi. Porque é onde o sangue bate de maneira mais turbulenta, ocorre um cisalhamento ali na parede, né? Que é tipo um turbilhonamento mesmo, e aí tem predileção por formação dessas áreas. Como a síndrome de Marfan, a artéria ela não é lisinha, ela acaba sendo mais dilatada, esse turbilhonamento sanguíneo acaba acontecendo em diferentes áreas. Então ele tem sim um risco aumentado de formar aterosclerose. Olha, importante sempre procurar um especialista, né? E mais uma tecla que eu bato aqui é procurar realmente um especialista, procurar um médico, né? Procurar a doutora, porque o pessoal vai lá no Dr. Google, aí lê qualquer coisa lá e fala assim, estou morrendo, né? Bem isso. E outra coisa também importante é a gente diferenciar. Hoje a gente fala de maneira em geral de acidente vascular cerebral, mas esses acidentes vasculares que a gente está falando hoje é acidente vascular cerebral isquêmico. Porque a gente tem duas categorias. A gente tem o acidente vascular isquêmico e o hemorrágico, né? Então, muitos pacientes jovens, geralmente eles têm mais o hemorrágico. Pacientes com Marfan, eles também têm
predileção para ter hemorrágico. Olha. Então, isso é bem importante diferenciar qual foi o tipo do acidente cerebral que o paciente teve. Perfeito. Né? E só indo no hospital, só consultando com o médico, só fazendo exames complementares para saber mesmo. Perfeito, entendi. Mais alguma coisa acrescentada, doutora? Um recadinho final pro pessoal de casa? Acho que é isso. Que se cuidem, né? Prevenção sempre, se cuidar, né? Faz parte. Doutora, um restinho de semana aí pra vocês, um bom final de semana, maravilhoso. A gente se vê em breve, eu vou lá, promessa é dívida. Tô devendo pra vocês desde o final do ano, né? Vou lá conhecer a clínica da doutora, conhecer o consultório em breve. A gente vai fazer um tour por lá. Sim. Obrigada, viu? Obrigada.